Muito bem, boa noite a todas e a todos. Estamos dando início a mais um programa Seja um Resgatável, um programa vinculado à fase do projeto micaélico, a qual nós estamos passando na Terra, que é a transição planetária. E Seja um Resgatável significa essa ideia, né, de nós termos que nos redimensionar para que a gente caiba nessa moldura, né, de transição planetária, a fim de que nós possamos avançar nesse processo existencial que já tem durado alguns milhares de anos, né? Então, para todos aqueles que estão cansados, né, dessa história aí de roda de Sansara, tá? Esses assuntos que a gente traz aqui nesse canal e em outros canais também, né, contribuem e fortalecem, né, essa busca pela, digamos, pela nossa libertação, né, desta prisão sensorial a qual nós estamos colocados, ok? Alguns, a maioria de uma forma justa, e uma pequena minoria de uma forma injusta. Mas, de qualquer maneira, depois que tu entrou para dentro, né, do aquário de água suja, você tem que se limpar para poder sair. Não importa se você entrou pela porta dos fundos ou pela porta da frente, ok? Então, o tema de casa serve para todos. E o assunto de hoje é a Mérkaba. E aí eu pergunto, qual de vocês já ouviram falar da Mérkaba? Quem conhece aí o que é a Mérkaba? Ou pelo menos ouviu falar da Mérkaba? Ouvi falar, né? Vi uma imagem da pirâmide. Ah, uma imagem. Tá, olha só. Estão vendo aqui, ó? Aqui é uma representação de uma Mérkaba, ok? Eu mesmo que a fiz, tá? Qualquer dia desse eu vou filmar como é que se faz essa Mérkaba aqui, ó, tá? E aí vocês podem usar até como abajur, tá? Vai ficar bem legal. Dá para se usar cano de cobre para fazer a Mérkaba, essa Mérkaba, né? E se a gente fizer nas medidas exatas, tá? Ela começa a frequenciar quando você coloca, né, no centro da sala, ok? Bom, mas então vamos lá. Por que eu estou escolhendo hoje o assunto chamado Mérkaba, tá? Porque não se trata, gente, de um assunto assim isolado, tá? Todos os assuntos que nós estamos colocando, tá, nesse programa, eles têm uma relação imediata com a questão da transição planetária, tá? Operação Resgate, etc. Tal. Mas tem uma relação imediata com a questão do ancoramento, tá? Porque eu já falei, eu acho que eu já falei em outras oportunidades, tá? Que uma das ferramentas mais importantes para esse processo ascensional é o ancoramento, entendeu? E eu digo para vocês, tá? Sem medo de errar. Quem não faz o ancoramento dificilmente consegue ascensionar. Ok? Eu vou explicar melhor isso em outra hora, porque senão nós vamos aqui desviar o assunto, tá? Porque tem muito a falar sobre isso. Ok? Então, com relação à Mérkaba, eu quero saber, antes de entrar propriamente falando em Mérkaba, tá? Eu quero saber aí, quem é que já tomou a pílula vermelha hoje? Essa pílula vermelha aqui nos auxilia, sabe, de uma forma, assim, ímpar, a gente conseguir ter uma melhor percepção da realidade, sabe, de uma forma de quem está olhando por cima da planície, tá? Porque a nossa visão, via de regra, ela se dá no senso comum, né? E o senso comum, ele se deixa levar por toda a ordem de programação e controle
da própria matriz de controle, né, que, de uma certa forma, dita os rumos da nossa vida. E quem tem que ditar os rumos, os caminhos da nossa vida, somos nós mesmos. Tá? A nossa egrégora, nós inspirados pela nossa egrégora. Então, tomem a pílula vermelha, ok? A pílula vermelha também nos permite ver melhor a verdade, ok? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro slide aqui. Bom, então vamos aqui para um conceito, né, de Merkaba, ok? A Merkaba é um dos símbolos da geometria sagrada, formada pela combinação de dois triângulos opostos, tridimensionais. Esse poderoso símbolo é utilizado principalmente visando o desenvolvimento pessoal, a conquista da iluminação e o bem-estar, e também na comunicação com forças superiores de nossa consciência. A palavra Merkaba é de origem hebraica e significa carruagem, ou seja, carro. É veículo, né? Porque naquele tempo o veículo era carruagem, tá? Sua divisão fonética significa luz, corpo, espírito, sendo interpretada como uma maneira de conectar-se com a luz, o corpo e o espírito por meio deste símbolo, ok? Então, qual o símbolo? Esse aqui. Assim, então, nessa nossa falação aqui, nós vamos, inicialmente, tá, apresentar a Merkaba de uma forma básica, tá, para que se tenha noção do que é a Merkaba, para saber as suas utilidades, para que serve, certo? E como trabalhar com a Merkaba. Mas trabalhar com a Merkaba associado ao ancoramento, entendeu? Então, esse dispositivo aqui, ele, na verdade, ele ajuda o quê? Ele ajuda a gente potencializar o ancoramento. Então, na medida que você entende o que é ancoramento e as suas técnicas e os seus elementos, você vai colocando novos elementos dentro do ancoramento para quê? Para potencializá-lo. Entendeu? Então, você traz, né, coloca nessa sintonização esses elementos. Então, a Merkaba é um instrumento ascensional que a gente tem que usar conectado ao ancoramento, ok? No início do ancoramento, mas isso a gente vai ver um pouco mais tarde, ok? Vamos para o próximo slide aqui. Então, a geometria sagrada atribui significados simbólicos e sagrados a determinadas formas e proporções geométricas. A geometria sagrada é considerada o modelo de geometria natural no mundo e a base de todas as formas. Ok? Em sua forma mais simples, a geometria sagrada compõe-se em formas de triângulo, quadrado, círculos, espiral e linha reta. São as chamadas formas geométricas sagradas básicas. E essas formas geométricas sagradas básicas a gente vai encontrar na natureza. Vocês podem perceber ali, ó, nas flores, né, no girassol, né, nas hortaliças. A gente também percebe essa formação geométrica, né, no nosso próprio mundo, né, como ele se como é o seu layout, por exemplo, das galáxias. A nossa Via Láctea e também lembra, né, uma espiral. Tudo isso são forças geométricas que fazem o nosso universo funcionar e as coisas funcionar, né? A flor da vida, né, que a gente está vendo aqui uma imagem mais à direita, também é um símbolo é um yantra que faz parte da geometria sagrada, né? E desse conjunto aí vem a Merkaba, né, como um instrumento que nos permite atingir patamares mais sutis da nossa própria realidade. Então, vamos adiante aqui. Vamos adiante. Tá aqui. Então, voltando à Merkaba, tá? Porque nós
vimos que a Merkaba está dentro de um conjunto maior, que é a geometria sagrada, né? A gente deu uma olhada para ver o que é essa, uma olhada assim muito en passant, né, do que é a geometria sagrada, e até depois, outro dia, a gente pode fazer uma apresentação exclusiva sobre geometria sagrada, tá? Mas aqui o nosso foco é na Merkaba, que é um dos elementos da geometria sagrada, né? E então vamos aqui conferir alguns poderes, né, que a Merkaba pode proporcionar em nossas vidas, tá? É uma poderosa ferramenta de cura e proteção. Então, tudo isso a gente precisa aqui no universo bariônico, tá? Que esse nosso universo, essa parte aqui do nosso universo está muito infectada. Então, esse é um bom instrumento, né, de higienização do nosso corpo, né, físico, nosso corpo biológico, assim como também, né, do nosso corpo astral, né, das nossas outras interfaces. Equilibra e revive as atividades de ambos os lados do cérebro, ou seja, nos torna mais centrados, né? O lógico, então, ele faz um câmbio entre o lógico e o intuitivo, né? Porque às vezes a gente se torna na vida, né, pelo ritmo, pelo treinamento, educação, muito lógicos, né? Em detrimento do nosso outro lado, que é o mais intuitivo. E aí as pessoas acabam ficando muito, como é que eu posso ser, materializadas, né? Muito presas a essa matriz de controle, ok? Ajuda no crescimento espiritual e conectando com o seu eu superior. Então, é um instrumento de conexão. Além de ser um instrumento de proteção e de cura, também é um instrumento de conexão. Através do seu uso na meditação, pode ser utilizada para criar um campo de força protetor ao seu redor, enquanto você está meditando. Olha só a coisa importante. Então, tu cria, né, um campo de força ao seu redor, abrindo caminho para acessar reinos superiores de consciência. Combina as energias opostas num equilíbrio perfeito, masculino e feminino, terra e cosmos. Pode gerar poder potencial através do encontro do equilíbrio e aumento das vibrações positivas. Ok? Então, assim, só por esse slide aqui, a gente já tem uma noção da importância de se trabalhar com esse instrumento de multidimensionalidade, chamado Merkaba, ok? Que ele nos propicia, né, todas essas, como é que eu posso dizer, essas virtudes que, de uma certa forma, estão obliteradas, né, pela nossa condição aqui, né, dentro deste corpo biológico, em função, né, da manipulação do nosso DNA, ok? Então, vamos passar aqui para o outro slide, vamos ver o que tem. Vocês estão conseguindo acompanhar, né? Caso deseje representar esse símbolo através de conceitos matemáticos claros, a Merkaba é um símbolo tridimensional composto por dois triângulos apontando em direções opostas, os quais se unem ou se interceptam em seu centro. Então, é o seguinte, na Merkaba, a gente tem esses dois triângulos, esses dois tetraedros, né, que estão invertidos. Então, nós temos o tetraedro do Sol, que tem o vértice apontado para cima, certo? E o tetraedro da Terra, cujo vértice está apontado para baixo, certo? E cada um gira num sentido oposto, né? A pirâmide do Sol, ela gira no sentido horário, e a pirâmide da Terra no sentido anti-horário, ok? E você está lá no meio, você está no meio, né, desta carruagem. Então, nós podemos... Vamos aqui para outra imagem para a gente ver melhor. Olha só, o triângulo do Sol, ele está aqui, ó, com o vértice apontado para cima, certo?
E por que é um tetraedro? Né? Porque a gente fala assim, um triângulo do Sol, pirâmide do Sol. Por que tetraedro? Tetraedro é 4, né? Porque ele tem 4 faces, na verdade. Olha só, é 1, 2, 3, lá a outra face, e a base também é uma face. Por isso que é um tetraedro, né? Então, a gente tem aqui o tetraedro do Sol, cuja o vértice está voltado para cima, e o triângulo da Terra, o tetraedro da Terra, cuja o vértice ele está apontado para baixo, ok? Quem não está conseguindo ver dessa forma, como eu estou falando, é só deixar descansar os olhos, e daqui a pouco você vai conseguir ver o vértice para baixo, ou o vértice para cima, tá bom? Vamos aqui. Então, olha só, o setor inferior simboliza a essência feminina e tem movimento no sentido contrário a dos ponteiros do relógio, enquanto o vértice está relacionado à masculinidade e tem movimento no sentido dos ponteiros do relógio. Aqui eu acho que o texto ficou meio confuso, mas ele já está falando da pirâmide do céu, tá? Do tetraedro do céu, que tem o vértice apontado para cima. Tá? Então, esse, como vocês podem ver aqui ó, no desenho, à esquerda, ele gira no sentido anti-horário, ao passo que o triângulo da Terra, ele gira no sentido anti-horário, né? E o de cima no sentido horário, ok? A aparência lembra uma estrela de 6 pontas, quando observado de uma vista em 2 dimensões. Até aqui está tudo bem? Está todo mundo conseguindo ouvir aí? E, pessoal, me deem aí um retorno, porque não sei se eu estou... Tá tudo ok? Tudo ok. Tá bom. Então, vamos continuando aqui. Olha só. Então, saindo daquelas explicações mais teóricas, né? Agora a gente começa a entrar numa parte mais prática, né? Que é o que nos interessa, né? Como utilizar a Merkaba, certo? Então, essa representação, ela pode ser utilizada durante a meditação para alcançar planos elevados de consciência e para estabelecer uma barreira de proteção ao seu redor, como nós já havíamos visto. Uma sugestão é imaginar essa figura em volta de você enquanto medita, o que requer algum treinamento, porém, pode elevar a sua energia, certo? Além de estabelecer contato com planos mais elevados, o emprego deste emblema, quando utilizado juntamente com práticas meditativas de respiração, pode igualmente auxiliar na ativação da sua própria força interior. Bom, então, uma das utilidades da Merkaba é durante as nossas meditações, para quem medita, ok? Bom, se a gente pode usar para as meditações, vamos fazer aí uma analogia. Nós podemos também usar para os nossos ancoramentos, ok? Como, né, um instrumento de proteção e de potencialização, né, da conexão das nossas interfaces, né? Assim como também um instrumento que amplifica, né, a nossa capacidade intuitiva. Ou seja, abre espaço para que a gente receba, né, os downloads da nossa egrégora, né, do nosso mental superior, ou da equipe que faz o nosso acompanhamento. Né? Então, nós podemos usar a Merkaba para a cura e equilíbrio. Como? Treinando aquela história da ressonância, que nós já vimos, né, em encontros passados. Formas de se fazer ressonância, né, com símbolos que têm o potencial de
sutilização e fortalecimento das nossas interfaces, né? Então, pode-se utilizar em acessórios como talismãs, por exemplo, né? Apresentam grande diversidade, nos colocam em ressonância com os benefícios desta geometria, né? Então, você pode usar esse símbolo aí da geometria sagrada como um brinco, como um broche, como na camiseta, como essa moça e esse rapaz estão utilizando, né? Que em algum momento você entra em ressonância, sabe, com essa programação. E aí o que acontece? Você entrando em ressonância com essa programação que representa o yantra da Merkaba, ela se forma ao seu redor. É esse que é o detalhe, entendeu? Então, você participa das suas atividades dentro da sua Merkaba, porque você ativou, né, esse componente aí da geometria sagrada. Quando a gente não tem consciência disso, essas coisas podem ou não acontecer, porque aí fica um acontecimento aleatório. Aí pode ou não acontecer. Agora, quando você tem consciência de que você está usando a camiseta, né, para esse fim, para o fim de formar, né, essa geometria ao seu redor, isso acontece porque você está jogando a sua intenção, sabe, naquele movimento, naquela construção geométrica. E isto é a magia da vida, né? Você joga a consciência no elétron e ele começa a se manifestar de acordo com a força do seu pensamento e principalmente do seu sentimento, ok? Então já podem providenciar aí uma camiseta bem bonita com uma estampa da Merkaba, tá bom? Então, ativação da pineal com a Merkaba. E como é que a gente faz isso? Olha só, é uma ferramenta poderosa para a cura e proteção, ok? Então, ao praticar a ancestral técnica da respiração do pranayama, conseguimos restabelecer o fluxo de prana através da glândula pineal localizada no centro do cérebro. Essa reativação da nossa glândula, que esteve praticamente adormecida por 13 mil anos ou mais, possibilita o fortalecimento das nossas capacidades de percepção telepática e extrasensorial, tá? Então, para quem não sabe o que é o pranayama, é um exercício de respiração que se ativa, busca ativar os nossos nadis, tá? Que são canais energéticos que a gente tem dentro do corpo, a exemplo dos meridianos, né? E tem os exercícios de pranayama. Então, aqui, nesse slide aqui, ele nos dá uma ideia bem simplificada do que a gente pode fazer no dia a dia. Tá? Não, a gente não precisa ser nenhum mestre, sabe, de Ayurveda, para fazer alguns exercícios que possam potencializar, sabe, a distribuição da energia dentro do nosso corpo energético, que depois vai se projetar até o nosso corpo físico, ok? Então, gente, isso aqui, deixa eu ver se está... A ver... Ok... Permitir... Então, gente, olha só. Com relação a pranayama, tá? É muito simples. Vamos lá, vamos fazer aqui rapidamente uma demonstração do pranayama e depois vocês vão poder fazer isso no dia a dia, né? Em que momento? Antes do ancoramento. Então, é um acessório importante que também potencializa, sabe, o nosso ancoramento. Veja bem, você, então, senta ou de pé, sentado, na posição que você acha mais interessante, né? Tem essa posição de lótus. Você até pode providenciar, por exemplo, um tapete, né, com um símbolo da Merkaba e sentar em cima. Você pode mandar fazer isso numa gráfica, né, como se fosse um banner,
só que você usa no chão, senta em cima. Mas isso é um detalhe, não é essencial, tá? Então, a pranayama, você senta, né? Você se interioriza, e aí, olha só, com o dedo, o dedão, você fecha uma narina, certo? E aí você respira, segura e expira pela mesma narina. Aí fecha a outra narina, né? Fecha a narina que você acionou a respiração e segura, expira e aí volta de novo, entendeu? Você pode fazer esse ciclo umas 7 vezes ou mais, mas procure fazer sempre múltiplos de 7, tá? 7 para cima, ok? Esse tipo de exercício, ele acaba, como é que eu posso dizer, desbloqueando os nossos canais de energia. E isso facilita, então, né, a nossa comunicação interna, o funcionamento do nosso corpo e, principalmente, né, a conexão do corpo com o cérebro. Tá bom, pessoal? Então, esse é um instrumento também que a gente pode antecipar ao ancoramento, né? Além da formação da Mérkaba, também tem, então, aí a ativação, né, da pineal através da pranayama, ok? E aí, não se preocupem, porque esse slide aqui eu vou colocar no grupo, tá? Aí depois vocês revisitem e peguem essas informações para ir, então, aditivando, né, o seu ancoramento, tá bom? Vamos para o próximo slide. Então, a Mérkaba promove o equilíbrio e estimula a comunicação entre os hemisférios cerebrais. Essa prática intensifica nossas capacidades mentais e emocionais, pois normalmente utilizamos apenas uma pequena parte do nosso potencial cerebral. Então, por exemplo, no hemisfério esquerdo, né? O hemisfério esquerdo, é que é muito valorizado, né, pela nossa cultura, ou seja, pela matriz de controle, onde a pessoa desenvolve, né, de uma forma assim mais assoberbada a questão da lógica, né, a questão, o desenvolvimento da fala, né, o pensamento lógico, a matemática, as ciências exatas, né, a visão estratégia, a ordem, as ideias, a escrita. Não que isso seja ruim, isso é ótimo, isso é bom. O problema é que se utiliza de uma forma muito mais evidente do que os outros aspectos que também são trabalhados pelo nosso cérebro e que permitem uma melhor conexão com as nossas interfaces, né? Que é o lado direito do nosso cérebro, né? Que desenvolve melhor, trabalha melhor essa parte da intuição, né? Trabalha as imagens, a história, nos permite uma melhor observação, tanto exterior quanto interior, né? Que trabalha a questão cultural, artística, através da música, pintura, né? Que nos permite ter uma melhor percepção do gosto, da beleza das coisas, né? E nos abre aí uma série de portas para várias possibilidades, né? Não nos deixa preso a um foco único, ok? Então, esse diálogo entre os hemisférios, né, do nosso cérebro é fundamental para que a gente possa crescer em termos de consciência, para que a gente mude, melhore a nossa oitava vibracional em termos conscienciais, né? E a Mérkaba, ela nos possibilita essas possibilidades. Possibilita por quê? Porque isso é possível para quem faz o treinamento, para quem faz, né, busca desenvolver essas habilidades através, né, dessas ferramentas, ok? E muitas vezes a gente não faz isso porque acha que é uma coisa muito complexa, que vai tomar muito tempo, etc. Tal, e não é nada assim, não é nada complicado. Basta a gente fazer, como vocês viram aqui, um exercício simples de pranayama. É claro que existem outras modalidades de pranayama, mas isso é para quem já se desenvolve em outras técnicas, como da yoga, etc. Tal, que não é o nosso caso.
entendeu? Então, a gente fica com o básico que pode aditivar as nossas possibilidades. E são coisas simples, ok? Então, vamos aqui para o próximo slide. Olha só, então a Merkaba, ela melhora a nossa conexão. Além disso, a Merkaba auxilia no desenvolvimento espiritual, permitindo a conexão com o nosso eu interior em níveis mais elevados da consciência, tá? Então, aqui nessa imagem à direita, a gente tem aqui o Yaberim, né? Algumas pessoas sabem quem é o mestre Yaberim, né? E à esquerda, nós temos nós, né? Você, eu, qualquer um, que está aqui dentro dessa matriz de controle. Olha ali o MC, ó, matriz de controle, né? E vocês podem ver que existe uma rede, uma coisa aqui, ó. Nós estamos dentro de um plexo, né? E essa consciência, porque de repente você pode ser um fractal de Aberim, viu? Você também pode ser um fractal de Miká, você pode ser um fractal de algum filho paradisíaco, de algum Voronandek, né? Então, são várias possibilidades. Então, assim, essas consciências, principalmente agora nessa fase de transição planetária, né, eles buscam com mais insistência o contato com a gente, né? Então, vocês podem ver ali o que ele está buscando, essa ressonância, né, conosco, essa pessoa aqui, né? Mas o que ocorre? Essa pessoa ela está tão mergulhada, emaranhada pelos valores da matrix de controle, que ela não consegue se conectar com a sua mente superior, né? Não que o Aberim não possa fazer isso, mas é nós que não conseguimos chegar. Ele, por exemplo, entra, olha só, ele entra dentro da matriz de controle procurando esse contato. E mesmo assim, nós não conseguimos, né, chegar nessa frequência, por quê? Porque nós estamos, de uma certa forma, muito mergulhados, né, nas frequências da matriz de controle. É por isso que a gente tem que ter tempo de olhar para si, né? Tentar, em alguns momentos do dia, parar de pensar, de raciocinar, parar, assim, meditar, digamos, tentar meditar. Porque quando você consegue parar de raciocinar, você, de uma certa forma, abre espaço para novas ideias. Você não consegue acessar outros níveis quando o seu hardware está muito acelerado, entendeu? Então, você tem que liberar bits e bytes para receber novas informações, ok? Mas isso a gente só consegue com uma forma, de uma maneira volitiva. Você tem que ter vontade de fazer isso. Você tem que parar para abrir esse espaço de conexão com aquilo que você tem, né, de mais sutil dentro de você e que está fora da matriz de controle. Entenderam? Então, assim, a Merkaba, ela nos ajuda também nesse intento de conexão, ok? Você pode ver aqui, ó, o corpo do Eaberim, né? Também uma rede, e o corpo do seu fractal, o avatar que está aqui nessa realidade bariônica, também, ó, tem uma rede parecida com a do Eaberim. Por quê? Porque é um fractal, porque é um fractal, tem o mesmo GNA, tem o mesmo DNA, só que está em realidade vibracional diferente. E aí cabe a nós, né, fazer esse treinamento de sutilização, de ancoramento, para que a gente consiga, então, se conectar, né, com essas forças que estão além da matriz de controle e que nos possibilitam, se a gente assim proceder, né, nos possibilitam nos preparar, né, para o que possa se considerar como uma operação resgate, certo? O resgate da nossa consciência presa, né, numa realidade mais condensada como a nossa. Então, vamos aqui para o próximo slide. Olha só. Então, programando a Merca para efeitos de proteção. E aqui, gente, nem é preciso dizer que nessa nossa realidade aqui, por ela estar infectada, por existirem
como é que eu posso assim, imprevistos dentro da programação, e um desses imprevistos é a existência dos umbrais, dos vários tipos de umbrais que nós temos, né? Que a todo momento os seus integrantes, os seus escravos, os seus trabalhadores procuram, né, entrar no nosso campo para quê? Para tirar nossa energia. Então, ele nos vem como uma bateria biológica para possibilitar o funcionamento dos seus espaços de existência, que são os umbrais, ok? E isso, de uma certa forma, desarticula a nossa vida e nos tira da programação que a gente tem. Qual que é a nossa programação? Nossa programação é a ascensão. Agora, você só consegue executar essa programação na medida em que você tem uma ressonância com partes da sua consciência que estão além, né, desse plexo que separa, de uma certa forma, o planeta Terra do resto do universo, que é essa matriz de controle, né? Então, em termos de proteção, tá, para que você tenha mais potencial ascensional, olha só, a programação dinâmica possui uma forte energia Yang, tá, que é a energia da Merkaba, sendo focada na execução das tarefas, minuciosa e proativa. Caso sinta uma vibração negativa vinda de alguém, de alguma situação, de algum lugar, né, você comanda a formação da Merkaba ao seu redor, que ela, se formando, ela acaba bloqueando essas energias de menor vibração. Entendeu? Então, é por isso que é tão fundamental a gente trabalhar no nosso dia a dia com a Merkaba. Ok? Isso não é difícil. Eu vou mostrar para vocês como se faz isso. Ok? Assim, e trabalhar com a Merkaba também associado o quê? Associado ao instrumento de ancoramento. Ok? Mas você também pode, ao longo do dia, trabalhar com a Merkaba de uma forma exclusiva. Tá? Bom, então, programando a Merkaba para efeitos de manifestação. Olha só, até para isso ela serve, né? Caso almeje, por exemplo, um emprego, um relacionamento específico, é possível utilizar a sua Merkaba para acessar a matriz energética e contribuir para a manifestação dessa realidade desejada. Por que isso? Porque a nossa realidade, ela é quântica. E aí, dentro do nosso, como é que eu posso dizer, do nosso quadrado, ou dentro da nossa programação, nós temos espaço de cocriação, porque esse aspecto da existência, ele faz parte do nosso DNA. Né? A cocriação é uma característica do DNA crístico Mahatma. E isso está dentro da nossa codificação, só que está dormindo. A gente tem que acordar, né, esse gênio da lâmpada que existe dentro de nós, para que a gente consiga criar instrumentos que melhorem as nossas perspectivas dentro dessa vida, sem sair da nossa programação, ok? Então, a energia feminina reativa tende a reagir mais. Então, portanto, é aconselhável criar uma afirmação como: programo minha Merkaba para fluir com facilidade nesse plano físico, manifestando todas as minhas necessidades e desejos para o benefício de todos os envolvidos. Isso permite a aceitação da sincronicidade. Então, gente, é o seguinte, quando você for trabalhar com a Merkaba para efeitos de manifestação, ok? Vou dar um exemplo aqui, para objetivar essa coisa, tá? Essa possibilidade de utilização. Por exemplo, você quer um relacionamento, certo? Então, você monta a Merkaba, né? Se imagina ali dentro da Merkaba, e aí você mentalmente cria a imagem que deseja, né? Do relacionamento. Mas, assim, sem identificar uma pessoa específica,
tá? Você cria o cenário, mas não faça especificando uma pessoa especificamente. Por quê? Porque isso, de uma certa forma, invadir o livre-arbítrio de terceiros. Então, você cria a cena, certo? Você mexe nos elétrons, sabe? Monta os elétrons de acordo com o que você deseja, certo? E deixa como é que eu posso ser, a própria natureza trabalhar nessa manifestação, entendeu? Você cria o cenário, né? Os atores, a natureza se encarrega de colocar, desde que você consiga criar, tenha uma força energética para realmente dar vida a essa sua criação mental, ok? Então, assim, nada de especificar, eu quero aquele emprego, aquele cargo, coisa tal. De repente, aquele cargo, ele está mais no perfil de uma outra pessoa. Mas isso não significa que você não vá conseguir também um cargo, mas um cargo de acordo com aquilo que seja melhor para a sua programação. Então, é por isso que a gente não pode especificar, né? Nesse aspecto. Mas você cria o cenário, né? E joga a sua intenção dentro desse cenário. Estão entendendo? Porque se fizerem o contrário disso, vocês estão fazendo, de uma certa forma, uma feitiçaria, né? E nós temos é que ser mágicos. E o mágico trabalha com as forças da natureza, respeitando as leis da natureza. Ok? Então, vamos para o próximo slide. Olha só, com relação à formação da Merkaba, nós podemos tanto formá-la visualmente, certo? Através da nossa força imaginativa, mas eu sei que tem determinadas pessoas, ou a maioria das pessoas, que tem uma certa dificuldade em fazer isso, né? De não só criar Merkaba, porque você tem que dar dinamismo para a Merkaba, e eu vou mostrar isso aí para vocês no próximo slide, para terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Mas, para quem tem uma dificuldade visual de fazer a Merkaba, e às vezes você nem precisa ter essa dificuldade visual, mas às vezes você pode estar meio estressado, cansado, sem, sabe, esse potencial de criativo da mente. Você tem criatividade, mas você está cansado por vários problemas que acontecem no nosso dia a dia. Então, que você recita o mantra de formação da Merkaba, que é esse que está aqui. Depois da sétima mantralização, essa geometria sagrada ela se forma ao seu redor, independente de você fazer a visualização. Então, esse é um instrumento valioso. Eu vou recitar aqui 3 vezes para vocês, para pegarem, tá? Então, você está concentrado, sentado, já fez o exercício respiratório, etc. Tal, e aí você começa. Lang, van, ran, pan, han, on, ao, yang, yon, lam, brish, dom, yon, arran, shivan, suan, voran, man, von, suran, yang, van, non, suryan, lang, van, ran, pan, han, on, ao, yang, yon, Lambris, Domyon, Arranchivan, Suanvoran, Man, Von, Suran, Yang, Van, Non, Suryan, Lang, Van, Ram, Pan, Han, On, Ao, Yang, Yon, Lambris, Domyon, Arranchivan, Suanvoran, Man, Von, Suran, Yang, Van, Non, Suryan. Então, gente, lembrando que a partir da sétima mantralização, esta geometria ela começa a se formar ao seu redor, certo? Essa mantralização nós aprendemos com a escola Vencer, tá? Que é uma escola metafísica ligada à gnose samaliana, ok? Bom, vamos lá, então vamos adiante. Aqui, gente, ó, nós temos, então, uma Merkaba. Vocês conseguem perceber aí
a movimentação, olha só, a pirâmide do céu, ela gira, olha aqui, ó, ela gira no sentido horário, aqui pela base, ó, no sentido horário. Ao passo que a pirâmide da Terra, cujo vértice está para baixo, vocês podem ver que ela está girando no sentido anti-horário. Então, quando você fizer o exercício de formação mental da Mérkaba, procure criar essa dinâmica de movimentação. Você sentado ou de pé, né? E aí imagina a Mérkaba, né? Você forma a Mérkaba, ok? E começa, de olhos fechados, né? A perceber essa movimentação, né? A pirâmide do Sol girando no sentido horário, enquanto a pirâmide da Terra, ela gira o seu vértice no sentido anti-horário, ok? No início pode ser um pouco difícil, mas com o tempo você começa a ter condições de fazer esse movimento, que é complexo, ok? Mas você consegue fazê-lo. E aí você forma a Mérkaba ao seu redor, tá? Nos momentos que você quiser do seu dia, né? Você já sabe que deve fazer isso para o ancoramento. Então, antes do ancoramento, façam o mantra de formação da Mérkaba, né? Se você tem facilidade, né, de fazer essa geometria de uma forma mental, então faça e depois você parte para o seu ancoramento. Ok, pessoal? Então, assim, hoje, praticamente, o que a gente tem para falar sobre Mérkaba é isso, né? É uma visão, como é que eu posso ser, básica sobre a Mérkaba, depois nós vamos preparar uma outra apresentação em que a gente possa avançar um pouco mais com relação às informações relativas a essa geometria, tá? E agora, então, parte para o nosso encerramento dessa etapa da nossa apresentação, ok? E outra coisa, antes, eu quero lembrar vocês, depois vou esquecer, olha só, nesse grupo de slides, eu estou colocando aqui o ancoramento céu-terra para começar o dia, tá? Porque nós já fizemos, tanto na apresentação lá no Samadhi, tá? Quanto na apresentação, acho que na última quinta-feira, nós apresentamos o ancoramento para você fazer no final do dia, antes de dormir, sabe? Para proteger o seu corpo físico durante a noite, para proteger o seu corpo astral durante a noite, né? São momentos em que a gente recebe muito ataque de ordem umbralina, né? E aqui, então, eu vou deixar para vocês um modelo de ancoramento para começar o dia, né? Para você já sair de casa sintonizado com a sua egrégora, ok? Mas isso aí eu vou deixar no slide que eu vou passar para vocês, tá? Vai estar lá no grupo, e aí vocês acessem e depois façam esse exercício, tá? Colocando que, olha só, antes do ancoramento, se quiser, você acende o incenso para criar aquele mecanismo de fazer com que o teu ancoramento ele se reproduza nas outras dimensões durante horas, né? Esse exercício nós já fizemos, ok? Você, antes do ancoramento, você monta a Mérkaba, certo? E aí você parte para o seu ancoramento, ok? Então, vamos lá. Vamos para o encerramento dessa etapa, que agora nós vamos entrar na etapa seguinte, que é a revogação de contratos de alma, ok? Então, para encerrar nossa apresentação, nessa etapa, né, da apresentação de hoje, agradecemos aos guias e nossos amados mestres que nos inspiraram profundamente em nosso ancoramento e estudo transcendental, nos permitindo aprender e a ensinar um pouco mais, bem como reforçamos a necessidade de equilibrar nossa dualidade. Por isso, pedimos ao Conselho Evolutivo da Terra e de Monmátia, ao Conselho das Forças Telúricas de Urântia, que nos abençoem, nos encorajem, nos estendam suas ressonâncias
propiciando a abertura cada vez maior de nossa consciência. Assim, felizes e reconfortados por vossas presenças, pedimos autorização para encerrar essa etapa da apresentação de hoje, dando-nos força e inspiração para avançar cada vez mais na senda desses assuntos de ordem transcendental. Dizendo todos juntos, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Jai Shiva, Om Shiva Onkara, Jai Shiva, Om Shiva Onkara, Harion, 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 Harion Kara, Hari Hari, Hari Hari, Onkara. Assim é. Que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam expandidas e que estejamos todos em paz. Selamat Mai, Selamat Mai, Selamat Mai. Ok, pessoal? Ok. Então, para quem ainda puder, né, pode permanecer aí um pouco mais para a gente fazer o exercício de revogação de contratos, tá? A exemplo do ancoramento, a revogação de contratos é um instrumento essencial para que a gente possa sair daqui quando chegar o nosso momento de partir, né? Porque o universo bariônico é assim, tudo tem início, meio e fim, ok? Mas só para não ficar preso à mesma situação, que pode se repetir por milhares de anos, né? Você entra num looping. Então, para cortar esse círculo vicioso, né, e partir para novas experiências, entrar em outros círculos, né, mais sutis e com menos dualidade, né, do que esse que nós temos aqui, a gente precisa fazer a revogação de contratos, tá? Porque durante essa existência e as outras existências, mesmo que não tenham sido nós que estivemos nas outras existências, mas foram nossos irmãos de alma que têm a mesma relação, o mental superior, está ligado pelo mesmo cordão de DNA ou de GNA do nosso mental superior. Então, nós acabamos herdando, né, todos os desequilíbrios que eles praticaram, né, naqueles momentos lá em que eles viveram de acordo com a sua consciência, de acordo com as informações da época, né? Então, em alguns momentos do passado, determinadas práticas faziam sentido, mas hoje não fazem mais. Então, por isso que nós temos que fazer a revogação de contratos, ok? E aí, sem mais delongas, vamos para a nossa revogação de contratos de alma. Só deixa eu acessar aqui o arquivo. E aí, enquanto eu vou procurando aqui o arquivo, certo, gente? Eu peço para vocês já irem fechando seus olhos, para vocês já irem praticando a psicosnáutica, prestando atenção na respiração, aquela respiração cadenciada, a respiração do nenê, né? Do barrigão, a respiração diafragmática, para que nós possamos ativar o nosso sistema parasimpático. E assim, termos mais condições de fazer com que estas palavras encontrem significado, né, na nossa estrutura cognitiva e intuitiva, ok? Então, vamos à nossa revogação de contratos. Nós vamos fazer aqui revogação de contratos de alma com renúncia de votos de pobreza, castidade e limitações, tá? Por quê? Porque um dos maiores problemas hoje da humanidade é essa relação com a abundância e com a prosperidade. Por quê? Porque no passado era bonito fazer votos de pobreza, né? Mas era a ideologia que se via na época. Entenderam? Hoje isso não serve mais. Hoje nós precisamos de abundância. Então a gente tem que cortar
essas ressonâncias, sabe, com essas energias que, de uma certa forma, procuram nos defender, porque, de uma certa forma, essas egrégoras entendem, né, que o bem material, né, ele, de uma certa forma, possa impedir o nosso acesso aos reinos celestiais. Mas isso é construção, né, de uma visão passada, que, no nosso entendimento, é equivocada. E agora nós vamos dar um basta nisso, ok? Então, gente, mentalmente, acendam os seus incensos e digam: acendo esse incenso para que sirva como gravador dos termos desta invocação. Em 1, 2, 3. Ok? E aí afirmem mentalmente: eu sou livre, soberano nessa experiência. Eu sou um com a minha egrégora. Agora, respiro e coloco-me no poder inquestionável do meu eu interior, expandindo minha consciência, agregando valor à minha família de almas, agregando valor ao meu eu superior, a minha presença eu sou, a minha mônada e a minha consciência fractalizadora. Ancorando em minha egrégora, invoco a presença do conselho evolutivo e das ordens do céu e da terra, que estão acima das cadeias da dualidade, para certificarem esta revogação. Invoco as frequências do ponto verde e ponto base para assegurarem este ritual e peço ao vácuo quântico, a Insoft, que é a onda de energia primordial, que inspire, que aspire tudo que precisa ser removido e transmutado em energia cósmica, que aspire tudo que não serve mais ao caminho da nossa evolução. Reúno todos os acordos e pactos que foram assumidos e firmados de forma consciente e inconsciente ao longo de minha linhagem de almas, suas cópias, seus backups, todos os implantes e chips negativados em todas as linhas de tempo e em todas as dimensões, que me possibilitaram experienciar dificuldades, limitações, relacionamentos ruins, problemas de saúde, problemas financeiros, disfunções familiares e qualquer outra coisa que tenha drenado a nossa energia. Nessa linha de tempo e em todas as outras linhas do tempo, no passado, no presente, no futuro, em todas as dimensões, densidades, níveis, domínios e realidades, em todas as realidades paralelas. Reúno todas as cláusulas desses acordos, cópias de segurança, espelhos, cópias de contraparte, desses contratos, e decreto, pela autoridade interna do meu eu soberano, que todos esses acordos estão nulos e anulados e que perderam a vigência. Revogo todos esses acordos, bem como todas as suas cópias, e recupero toda a minha energia que entrou nesses acordos, e que as energias originais voltem a mim através da chama do meu cardíaco. Envio a todos os acordos, chips, implantes, todas as facetas previamente nomeadas ao vácuo quântico, para serem transmutadas no núcleo galáctico gerador da vida. Não acredito mais nos seres que se digladiam nos gradientes da dualidade, pois, se pensarmos bem, servem a um ciclo que se retroalimenta e servem, em última instância, para garantir a alimentação energética do demiurgo impostor. Oriento a minha egrégora a fazer ressonância com as consciências que se encontram além das cadeias da dualidade e que prezam pela nossa libertação dos exílios planetários. Agora, peço a todos que projetem ainda mais suas consciências na câmara secreta dos seus corações para realizarem de forma consciente a revogação de contratos de votos de pobreza, castidade e limitações impostas ou autoimpostas no passado, no presente
e que ainda hoje repercutem negativamente nessa experiência. Eu, cada um, expresse mentalmente o seu nome por inteiro. Em nome do mental superior, em nome do eu sou, em nome da minha família de almas, revogo nesse momento os possíveis votos de pobreza e castidade ou qualquer maldição impostas ou autoimpostas que meus antecessores tenham feito no passado, em momentos de menor consciência, em épocas que tais declarações e pactos faziam sentidos. Mas hoje, suas reverberações não contribuem mais para a plena realização do propósito da presente encarnação. E por isso as renuncio e revogo. Tiro-lhes a vigência e o vigor. Declaro aos programadores dessa experiência, ao Conselho Evolutivo da Terra, que estou aberto a receber a abundância e a prosperidade programada para a atual encarnação. Me declaro aberto para o amor, a saúde e a riqueza, em suas várias definições. Estou disposto a realizar tudo o que minha alma precisa para a conquista da libertação planetária. Om Shri Ketuve Namaha, mantra da cauda do dragão. Ou seja, o Nodo Sul, aquilo que representa na astrologia o nosso passado, que de uma certa forma deve ser resignificado. Eu sou um com minha alma, eu sou um resgatável. Para finalizar, agradeço a todos os seres multidimensionais e egrégoras que comungam com o sucesso do projeto avatárico desta humanidade na Terra, que se fizeram presentes, segurando a corrente para a presente revogação. Comando que, enquanto durar a chama deste incenso, pelas próximas 6 horas, os termos dessa revogação se replicarão automaticamente em looping na dimensão em que se encontrar os programadores desta experiência, o Conselho Evolutivo da Terra e o Comando Estelar e o Mental Superior a que estou vinculado. Om Sri Reuve Namaha. Este é o mantra da cabeça do dragão. Ou seja, o Nodo Norte, aquilo que está programado como o nosso propósito para esta experiência. Está ativado e em plena execução. Está feito, está selado, está decretado. E assim é. E assim é. Selamatumai, Selamatumai, Selamatumai. Que estejam todos bem, que estejam todos livres das amarras que, de uma certa forma, nos prendem ao passado, e que do passado possamos tirar apenas as boas lições, porque todas as experiências, de uma certa forma, são válidas, se você souber aproveitá-las. Ok? Então, pessoal, um beijo no coração de cada um, e estamos aqui encerrando mais um programa Seja um Resgatável, dizendo Regio. Ok, pessoal? Então, eu vou desligar aqui a gravação. E assim, quem tiver alguma colocação, por favor, não se oprima. Faça. Vamos trocar ideias.